Oi, nessa videoaula a gente vai estudar um pouquinho como é que é feita a configuração do protocolo SPF em um roteador Cisco. A gente vai ver a questão da configuração das áreas, do backbone, como é que eu faço uma área do tipo stub para diminuir o tráfego de dados de roteamento, quais são essas LSAs que somem do tráfego, como é que ficam as rotas, enfim, essa é a ideia. O ideal é que você tente repetir essa configuração em algum simulador ou em algum roteador de verdade. De preferência em um simulador para ter uma estrutura de rede semelhante a desse exemplo. O nosso exemplo é constituído por esses roteadores. A gente pode ver aqui o roteador 1, roteador 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Além desses roteadores, a gente tem uma série de hubs ou switches. Nessa imagem estão hubs, só porque foi feito assim o exemplo, mas o mais normal seria haver switches. Existem alguns hubs na ponta, né? Então o R8 está ligado num hub que não está ligado em ninguém, o R4 está ligado num hub que não está ligado em ninguém. A ideia desses hubs é a gente ter estas redes como a 20.3.0.0, enfim. Existem duas maneiras de, numa simulação, a gente poder ter essas redes sem nenhum PC. Uma maneira é usar uma interface de loopback, e outra maneira é, na verdade, colocar um hub e fazer essa ligação. A ideia é que essas rotas para essas redes existam. A rede mais de cima à esquerda, como anotado aí, é a rede externa, né, uma rede que não fala o SPF. A gente vai ver depois que essa rede vai falar RIP. Depois a gente tem duas áreas, a área 1 do lado esquerdo embaixo e a área 2 do lado direito embaixo, áreas USPF, e a gente tem o backbone, ou a área 0, como quiser falar, do nosso SPF. A gente pode ver que as redes da área 1 e área 2 começam, tem o primeiro octeto com o valor 20 ou com o valor 30, e as redes do backbone têm como primeiro octeto o valor 10. Então sempre que a gente enxergar um endereço que inicia por 10, é um endereço pertencente à área 0, ao backbone da rede. Sempre que a gente enxergar um endereço que inicia por 20, é o endereço da área 1, e quando enxergar um endereço que começa por 30, é o endereço da área 2. Aqui está uma relação dos diversos endereços, então a rede externa contém as redes IP 200.100.100.0 e 200.200.200.0. A rede do backbone contém as redes 10.1.0.0 e 10.2.0.0 e assim por diante. Como é que fica então a configuração dos roteadores R2 e R3? Esses dois roteadores R2 e R3, se nós observarmos na figura, são roteadores de borda. O R2 faz a interface entre o backbone e a área 1. O R3 faz a interface entre o backbone e a área 2. Então são tipicamente roteadores de borda. Para fazer a configuração desses roteadores, na verdade a configuração aqui nós estamos falando da configuração do SPF. A gente tem que considerar que esses roteadores já tiveram suas interfaces, seus endereços de rede configurados. É muito simples. O roteador 2, por exemplo, tem duas interfaces na área 0 e uma interface na área 1. Bom, então, para configurar o SPF, a gente primeiro escreve o comando router OSPF e um número. Esse número é a identificação do processo. Esse número, aqui a gente vai usar no exemplo o número 10. É interessante que, quando a gente não tem muita experiência, a gente utilize o mesmo processo para todo o SPF, né? Então, a gente coloca lá, eu usei o router OSPF10 e 3 comandos. Esse primeiro comando log agency changes, na verdade, ele é padrão, portanto você não precisa colocar. É apenas um comando que indica que sempre que houver o estabelecimento de uma adjacência, isso será logado, será registrado no sistema. O que nos interessa são os 3 comandos network. Então, há duas interfaces
do R2 na área 0. Uma virada para a rede 10.1.0.0 e outra virada para a rede 10.0.0. O que o comando aqui está dizendo é o seguinte, que é para falar o SPF nessa rede 10.1.0.0, que pertence à área 0. Isto aqui é a máscara. Veja que a máscara está num formato esquisito. Em vez de ser 255.255.0.0, na verdade é 00.255.255. A máscara, no comando network do SPF, nos roteadores Cisco, ela deve ser colocada de maneira invertida. Tudo que é 0 vira 1 e tudo que é 1 vira 0. Por isso que ela está nesse formato 0.0.255.255. É uma máscara invertida. Por que é assim? Porque é assim que a Cisco determinou. Há algumas razões, você pode estudar em alguns documentos, como esse tipo de máscara pode facilitar, pode melhorar o desempenho do roteador. Bom, mesma coisa serve para outra rede. O roteador 2 está ligado também na rede 10.2.0.0, máscara invertida, que pertence à área 0. Por último, esse roteador está ligado também na rede 20.1.0.0, máscara invertida, que pertence à área 1. Então nós temos 3 comandos network dentro do router OSPF10 para o roteador 2. São as 3 redes em que este roteador deve falar OSPF. Se nós olharmos de novo o desenho, nós vamos ver que o roteador 2 está ligado em 3 redes. Essa rede para baixo, que é aquela da área 1, rede 20.1.0.0, a rede para a esquerda, que é da área 0, e a rede para a direita, que também é da área 0. Por isso, 3 comandos network. É o mesmo princípio que a gente tem no RIP. Temos que indicar quais são as redes nas quais a gente quer falar o SPF. O roteador 3 também tem 2 interfaces na área 0 e uma interface na área 2. Não, isso aqui está invertido. Ele tem 2 interfaces na área 2 e uma na área 0. Então está lá, um network para a área 0 e 2 networks para a área 2. Tudo isso dentro do router OSPF10. Essa é a maneira trivial de se configurar o SPF em qualquer roteador, né? O que a gente está mostrando aqui é um roteador de borda que tem uma característica interessante. Um roteador de borda de área vai sempre ter networks com áreas diferentes. A área 0 e a área 1. Aqui a área 0 e a área 2. Os roteadores 4, 5, 6 e 7 são roteadores internos às áreas. Podemos ver na figura. O roteador 4, 5, 6 e 7 eles estão dentro de uma área ou da área 2 ou da área 1. Eles não se comunicam diretamente com o backbone. Então, estes roteadores eles são configurados da mesma maneira, só que na verdade, eles sempre terão apenas referência à mesma área. Então, o R4 está na área 1, o R5 está na área 1, o R6 está na área 2, o R7 está na área 2. Basta a gente escrever em cada um deles, dentro da configuração, evidentemente, o comando router OSPF10, estamos usando 10, né? Vamos nos lembrar, mas podia ser outro número, enfim. E um comando network para cada rede na qual a gente quer que o roteador fale o SPF. Então não é difícil. A grande dificuldade está que o comando network tem uma máscara invertida e uma referência à área. E o comando router OSPF tem um númerozinho que identifica o processo. Depois nós temos o roteador 1. O roteador 1 ele tem uma característica importante porque, na verdade, ele é o limite do sistema autônomo, é o limite onde se fala o SPF. Ele é, portanto, um ASBR, um Autonomous System Boundary Router, né? Um roteador de borda de sistema autônomo. Como é que a gente pode ver isso? Está claro aqui no desenho. R1, ele está na borda do SPF. Aqui o R8 já não fala o SPF com o R1. Muito bem. Como é que a gente configura isso? Tem algumas configurações a mais e tal.
primeiro lugar, a gente pode ler aqui embaixo que o roteador vai falar HIP. Então, o roteador R1 para cima, lá para o R8, ele vai falar HIP. Lá na rede 200.100.100.0, ele fala HIP. Ah, por quê? Simplesmente porque nesse exemplo aqui a gente quis colocar um outro protocolo entre os dois sistemas autônomos. Evidentemente que o correto seria usar BGP4, por exemplo, entre os sistemas autônomos. Mas a gente quer dar uma facilitada na explicação e não ter que entrar nas questões do BGP4. Então aqui ele está falando RIP versão 2. O que tem que configurar? Olha, a configuração do router OSPF tem alguma semelhança. Está aqui o router OSPF 10 e está aqui a rede na qual a gente quer que o roteador fale o SPF. A rede 10.1.0.0, máscara invertida da área 0. Então esse é o comando para fazer com que o roteador fale o SPF para o lado direito do nosso desenho. Vamos rever o lado direito do nosso desenho. Então, a gente quer que o roteador 1 fale o SPF para a direita. Por isso aquele comando. A gente quer que o roteador 1 fale RIP versão 2 para cima. Bom, é importante quando a gente utiliza dois protocolos diferentes, fazer a redistribuição das rotas aprendidas a partir de um protocolo no outro. Né? Então, o que a gente está colocando aqui? Dentro do router OSPF, dentro da configuração do OSPF, a gente está colocando uns comandos chamados redistribute. Redistribute. Então está aqui, ó, redistribute connected matrix 50 subnets. Tá? O que é isso aqui? A gente está mandando redistribuir todas as redes diretamente conectadas que não falam OSPF. É para isso que serve esse comando. Todas as redes diretamente conectadas que não falam OSPF. Depois a gente tem um segundo comando chamado redistribute static. Esse comando faz com que a gente redistribua todas as rotas estáticas que houver dentro do roteador. E por último a gente está dando um redistribute RIP. Nesse comando está dizendo o seguinte: tudo que esse roteador aprender por RIP, ele tem que redistribuir no SPF. Então a ideia é, dentro da configuração do SPF, dentro de router OSPF 10, a gente dá alguns comandos redistribute para que esse protocolo repasse rotas de redes diretamente conectadas, onde não há nenhum protocolo, de rotas estáticas que tenham sido eventualmente configuradas, ou de redes aprendidas através do protocolo RIP. Tá? Esses comandos, eles têm ali uma parte chamada Matrix 50. Isso serve para dizer qual vai ser o custo associado a essas rotas. Né? Também tem uma parte escrita Subnets. Isso é para dizer que não deve ser feita nenhuma sumarização das redes diretamente conectadas, das rotas estáticas ou daquelas redes aprendidas por RIP. É para repassar as redes. Ainda há um último comando aqui no roteador de borda de sistema autônomo, chamado Default Information Originate, que é um comando que faz com que o SPF origine uma rota default, uma rota padrão para o sistema. Então, para que os outros roteadores saibam que a saída dessa rede é pelo R1, a gente dá esse comando Default Information Originate e ele vai repassar uma rota default. Aqui é um exemplo da tabela de roteamento de um roteador. Né? Mais especificamente do roteador 7 da área 2. Que roteador é esse? Roteador 7 da área 2. Se nós voltarmos aqui no desenho, nós vamos ver que o roteador 7 é esse da direita. É um roteador ligado nas redes 34, 35 e 32. Então, esse roteador, ele aprendeu várias rotas. A gente pode ver aqui, ó, tudo que aparecer com O na frente foram rotas aprendidas por OSPF. Tudo que aparecer com C são redes diretamente conectadas. Né? Essa é a tabela de roteamento dele. Essas rotas marcadas agora são rotas externas. A gente pode ver que depois do O tem
a letra E e o número 2. E2, na tabela, na legenda, diz ali que é o SPF External Type 2. Então são rotas externas. A gente pode ver, ó, uma rota para a rede 200, 200, 200, 0. Ora, essa rede é uma rede lá do R8. A mesma coisa, uma rota para a rede 200, 100, 100, 0. Essa é uma rede também lá no R8. É uma rede externa, não pertencia originalmente ao SPF. É uma rota para uma rede de outro sistema autônomo. E por último, aqui a gente tem uma rota externa, que é a rota default, né? Então aqui estão marcadas essas rotas. Essa rota do tipo E2 é uma rota externa que não leva em conta o custo externo, apenas aquele custo que a gente acrescentou nas nossas rotas externas. Depois a gente tem rotas marcadas depois do O com a letra I e a letra A. Se a gente vier na legenda, a gente vai ver que IA quer dizer Inter-Area, né, uma rota interárea. Então são rotas pertencentes a outras áreas. As 3 primeiras são para as redes da área 1 e as 2 últimas são para as redes do backbone. Então veja, rede 20.1, 20.2, 20.3 são rotas são redes da área 1. 10.2, 10.1 são redes do backbone, da área 0. Então essas redes marcadas com IA são redes, essas rotas marcadas com IA são rotas para redes que estão em outras áreas. Lembra que o R7 está na área 2. E por último, a gente tem aqui embaixo, marcado com O, e redes para as rotas para as redes da própria área do R7. Então o R7 está diretamente conectado nas redes 4, 5 e 2, mas ele tem rotas para a rede 30.3 e 30.1. Então essas rotas se formaram a partir da configuração do SPF. Né? Se a gente fosse pensar um pouco nos tipos de LSAs que existem 5 tipos básicos. O tipo 1 lista todos os enlaces de um roteador. O tipo 2 lista todos os roteadores coordenados por um DR. O 3 anuncia redes externas à área. O 4 anuncia um roteador de borda de sistema autônomo. E o 5 anuncia um destino externo. Né? Então, são os diversos tipos de LSA. Se a gente fosse olhar no R7, o banco de dados gerado, né, a gente ia ver 3 LSAs do tipo 1 ali, que são essas primeiras LSAs, que relacionam com o link 3.2.0.1, 3.3, 3.5 e assim por diante. Tá? Essas LSAs elas são geradas por todos os roteadores e vão se espalhando pela rede. Tá? Não tem nenhuma LSA do tipo 2 porque não tem roteador do tipo DR nessa rede. Tem ainda LSAs do tipo 3, que a gente chama de Network Summary LSAs. Elas são geradas pelo ABR, pelo roteador de borda, né, da área. Tá? Então, isso corresponde a estados de enlace de outras áreas. Né? Olha bem, 10.1, 10.2 são estados de enlaces de outras áreas. A gente tem ainda LSAs do tipo 4, né? Que contém informação sobre enlace de fora do sistema autônomo. Né? E o mesmo ocorre com o LSA do tipo 5. Muito bem, no fundo mesmo, a área 2, o roteador 7 que está lá na área 2 e o outro roteador que está na área 2, ela não precisa receber as LSAs anunciando links externos, nem mesmo anunciando o roteador de borda do sistema autônomo, porque a área 2 é uma área que só tem uma saída para o backbone, e portanto só tem uma saída para qualquer rede externa. É uma área do tipo stub. Quando uma área só tem uma saída, ela é uma área do tipo stub. Tá? Então, a gente poderia diminuir o custo em termos de memória e processamento do roteador R7 e de outros roteadores internos à área 2, se eles forem configurados para não receber esse tipo de informação, se eles forem configurados como stub. Como é que a gente configura o R7 como stub?
Na verdade, a gente tem que configurar todos, não é o R7, a gente tem que configurar a área. Para configurar a área, a gente tem que colocar em todos os roteadores da área, tá, um comandinho chamado área, o número dela, o identificador, e a palavra stub. Então, área 2 stub em R7 avisa que essa área é do tipo stub, e com a ideia de diminuir o número de recursos gastos pelo roteador. Isso vai ter que ser feito para todos os roteadores da área. Olha o que acontece. Todas as rotas externas ao sistema autônomo desapareceram. A gente não enxerga mais aqui na tabela rotas para a rede 200.100.100.0 nem para 200.200.200.0. Na verdade, o que a gente tem agora é uma rota default. Então, há uma diminuição da tabela de roteamento. Se a gente fosse ver o banco de dados, a gente vai ver que as LSAs do tipo 4 e do tipo 5 desapareceram. O banco de dados está menor. Então, houve uma diminuição no tráfego, no processamento do banco de dados. Fazer uma comparação, aqui era o banco de dados anterior. Agora, quando configurei do tipo stub, o banco de dados ficou desse tamanho. A gente ainda pode ir mais além na questão da área do tipo stub. No fundo, ela também não precisa receber anúncio nenhum de links de outras áreas, afinal ela só tem uma saída. Então, a Cisco definiu o conceito de área totalmente stub, ou Totally Stub Area, em que nessas áreas nem os enlaces das outras áreas do mesmo SPF são anunciados. Para configurar isso, é necessário que o ABR seja configurado como Totally Stub. Se mantém a configuração de stub dos outros roteadores de dentro da área, mas aquele roteador de borda tem uma configuração um pouquinho diferente. Então, ao invés de escrever apenas no R3 área 2 stub, se escreve área 2 stub no summary. Essa configuração vai fazer com que as LSAs do tipo 3 não sejam transmitidas para dentro da área. E aí a gente tem essa diminuição da tabela de roteamento. Veja que agora a gente não tem mais as rotas para as redes 10 ou 20. A gente só tem aqui as rotas internas da área e o resto sai pela rota default. O banco de dados fica menor ainda, como é possível ver. A gente tem apenas os estados de enlace da mesma área e também, evidentemente, da questão do default. Então, para concluir, é importante no SPF que se criem áreas para gerenciar o tráfego, para o tráfego não ficar muito grande. O que tráfego? O tráfego do protocolo de roteamento. Se uma área tem apenas um acesso ao backbone, ela pode ser definida como stub ou total stub. Uma área stub não recebe LSAs 4 e 5, uma área total stub não recebe LSAs 3, 4 e 5. A configuração de uma área como stub é feita em todos os roteadores da área. A configuração de uma área como total stub é feita no roteador de borda, no ABR, mantendo a configuração de stub nos outros roteadores da área. O que a gente ganha com isso? A gente diminui o número de LSAs que circulam na rede, a gente diminui o tamanho do banco de dados de estado de enlace dos roteadores e a gente diminui o tamanho da tabela de roteamento, ganhando em velocidade, ganhando em desempenho. Eu espero que essa breve aula tenha sido útil, mas o mais importante é vocês tentarem pegar essa aula e fazer a simulação num simulador usando os diversos roteadores.